Abençoados com todas as bênçãos. Ótimo dia a todos. Graça e paz da parte de Cristo Jesus, daquele que morreu, ressuscitou e hoje vive nos nossos corações, no nosso espírito. Quando falamos corações, falamos de espírito. Muito obrigado pela sua participação, você que está ao vivo, você que está aí nessa gravação, muito obrigado. Para você que talvez ainda não me conheça, não é isso? Está nos acompanhando agora, nesse momento, através dessa gravação. Meu nome é Neilton Cardoso. E falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, Brasil, não é isso? Falamos aí para todo mundo, para que o Evangelho da Graça seja aí espalhado, para que todos ouçam a verdade de Cristo Jesus para os nossos dias, para nós os gentios, que é o Evangelho que foi anunciado por Paulo aos gentios, assim como fez também nosso irmão Dino Sani ontem à noite. Um abraço, meu irmão, uma palavra excelente, bem esclarecedora, que trouxe vida, trouxe entendimento ao nosso conhecimento aqui. Muito obrigado pela sua dedicação, muito obrigado pelo seu zelo. Muito obrigado também a todos que estão aí nos assistindo. Vamos aqui hoje falar a respeito de um assunto bem interessante, que é separar a lei da graça. É necessário que haja essa separação, não é isso? E também gostaria de pedir a você, se for possível, que compartilhe a mensagem. Compartilhe a mensagem para que outras pessoas possam ouvir e crie na pessoa uma dúvida, né? Como aconteceu comigo quando eu ouvi pela primeira vez que eu era um abençoado, aquilo me parei para pensar, abençoado? O que é isso? Sempre falei, Deus te abençoe. Como é que essa moça aí, foi uma irmã que me falou, o que é isso? O que é isso? E a partir daí eu comecei a investigar, a estudar e descobrir, né, porque que eu sou abençoado, porque Deus já me abençoou com todas as bênçãos desde antes da fundação do mundo, tá bom? Compartilhe a mensagem, por favor, nos seus canais aí do Facebook, e também temos um canal no YouTube, lá no YouTube, que se chama Abençoados com Todas as Bênçãos, Neilton Cardoso. E peço a você, por favor, também que se inscreva nesse canal, se inscreva no nosso canal aí do YouTube, para que essa palavra corra e seja glorificada. Muito obrigado a você que está aí ao vivo, está nos acompanhando, está me dando essa honra. Tenho visto aqui o nome de alguns abençoados aqui subindo aqui na tela. Vamos falar aqui a respeito do Evangelho da Graça de Deus. Então vamos aqui dar início, separando a lei da graça. Esse é o tema que nós vamos falar, que a religião não conhece. Se você participou da religião, assim como eu participei por 35 anos mais ou menos, não é isso? E vê que lá é uma salada, né? Se mistura a lei com a graça. O Evangelho diz que há uma necessidade de separar lei por um lado e a graça por outro, porque senão você vai viver em confusão. Gálatas capítulo 2, vamos aqui começar lendo aqui o que diz o Evangelho da Graça, que diz o Espírito da Verdade, o apóstolo Paulo. Gálatas capítulo 2, verso 7 e verso 8, que diz assim: Antes, pelo contrário, quando viram, o apóstolo Paulo aqui falando a respeito de Pedro, Tiago e João, quando viram que o evangelho da incircuncisão é o evangelho da graça, que foi confiado ao apóstolo Paulo, me estava confiado a Paulo, como a Pedro, o da circuncisão. Circuncisão é a lei de Moisés. E o verso 8 diz assim, porque aquele que operou eficazmente em Pedro foi Deus. Deus operou em Pedro com eficácia para o apostolado da circuncisão. Pedro não falava disso por acaso não. Deus mesmo operou em Pedro com eficácia. Esse Deus, Paulo falando, esse Deus, também operou em mim, Paulo, com eficácia para com os gentios. Só que com os gentios foi o evangelho da incircuncisão. Abençoados, veja bem, a lei e a graça são duas épocas diferentes. A lei e a graça são duas épocas distintas. Uma não tem nada a ver com a outra. Nada a ver uma com a outra. Não tem nada a ver, a lei é uma coisa,
A graça é outra coisa. A graça é um pacto eterno desde antes da fundação do mundo. Eu tenho ouvido algumas pessoas falando, não, porque a graça acabou, a graça é um pacto eterno. Começou desde antes da fundação do mundo e vai ser para sempre, porque é o amor de Deus. A graça é a expressão do amor de Deus para com seus filhos. Agora, a lei de Moisés foi um pacto enxertado para a correção lá de Israel. Deus enxertou por um determinado tempo, porque ele quis fazer assim, estava nos seus planos, nos seus projetos, enxertou a lei de Moisés com 613 mandamentos para a correção do povo de Israel. Nós, que somos gentios, nunca participamos desse período. Lá em Romanos capítulo 2, verso 14, o apóstolo Paulo deixa bem claro, gentios nunca teve lei de Moisés, nunca nos submetemos à lei de Moisés, nem antes, nem agora e nem depois. A lei de Moisés foi um tempo, um período enxertado exclusivamente ao povo judeu, por um determinado tempo. Épocas que foram separadas por Cristo na cruz. Quando Cristo morreu e ressuscitou, ele deu fim à lei de Moisés. Romanos capítulo 10, verso 4, diz que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E toda a lei, porque alguns teólogos aí que defendem a lei, né, a existência da lei, diz que Cristo na cruz apenas acabou com a parte da lei, a outra continuou. Não, abençoado. O evangelho é bem claro. Aquele que recebeu a revelação diz que o fim, é fim, abençoado. Se faz parte da lei de Moisés, teve que ter fim ali na cruz. Porque Cristo morrendo e ressuscitando, deu fim à lei ali. Olha, e mais, um governo, nós falamos aqui a respeito do reino de Deus, um governo ele não pode ter duas leis. Imagina, um Brasil, por exemplo, com dois modelos de lei, duas formas de governo. O governo de Deus, o reino de Deus, ele não pode ser governado por duas leis, pela lei de Moisés e pela graça de Cristo. Deus não governa, deixa bem abençoado, Deus não governa com a lei e com a graça ao mesmo tempo. Imagina, olha, por exemplo, lá na lei de Moisés se falava, Deus te abençoe. A graça de Deus, nós já somos abençoados com todas as bênçãos. Imagina você que confusão seria. Deus te abençoe, você é um abençoado. Não, Deus não age dessa maneira. Deus te abençoe, foi até a cruz, quando ele morreu e nos abençoou com todas as bênçãos. Nós tomamos posse de tudo que ele havia prometido. Existe uma diferença. Quando Deus derrubou lá o templo, lá de Jerusalém, nós falamos muito aqui desse assunto, como foi prometido lá por Jesus de Nazaré, no livro de Mateus, capítulo 24, ele disse que iria derrubar o templo. A ideia, o propósito de Deus em derrubar o templo era dar um fim total à lei de Moisés. A intenção, o propósito de Deus não foi apenas mostrar cachê, não, foi para dar um fim total. Acabou de uma vez por todas com a lei de Moisés. Esse foi o fim, foi o propósito. Por quê? Pois mesmo depois da morte de Cristo, depois que Cristo morreu e ressuscitou, o povo lá de Israel continuaram os sacrifícios da lei. Porque o templo estava de pé, Cristo morreu, ressuscitou, no dia seguinte estava todo mundo lá apresentando animais mortos, estava entregando dízimo, que também fazia parte da lei, estavam lá se confessando, acendendo velas, pagando um preço, como se nada tivesse acontecido. Veja aqui, Hebreus capítulo 1, vamos ler aqui Hebreus capítulo 1, verso 1, vamos ler esse verso aqui que diz assim, acompanhe na sua Bíblia, por favor, diz assim, havendo Deus, veja bem, havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, Paulo falando, a nós, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Quando ele diz aqui, antigamente, está falando da época da lei, que era pelos profetas, antes da morte de Cristo. Deus falava com o povo através dos profetas. Da cruz para frente, depois que Cristo morreu e ressuscitou, ele nos fala através de Cristo, do sacrifício de Cristo. E diz mais, diz que nos últimos dias, veja bem esses últimos dias aqui, antes do templo ser derrubado.
Porque havia uma expectativa ali do povo daquele templo cair, como foi prometido ali por Cristo. O fim de todas as coisas, a consumação de tudo. Eles estavam esperando. E Paulo falava aqui, Paulo escreveu, aquele povo que continuava com os sacrifícios depois da cruz. Nós lemos aqui, né? Hebreus capítulo 1, verso 1. Olha, e veja bem, se para aquele povo que estava ali, Paulo diz, acabou, agora é da cruz para frente. Deus não vai falar com vocês através de um jejum, Deus não vai falar com você através de uma oferta especial, Deus não vai falar com você de outra maneira. Hoje ele nos fala através do Filho ali na cruz, do seu Espírito que habita no nosso Espírito. Muito mais abençoado, nós que estamos aqui, que já vivemos depois de tudo da lei ter sido destruído, hoje não existe mais nada que lembre a lei. Nada visível nem nada invisível, foi tudo consumado. Na cruz, Cristo acabou com a lei de Moisés, no caráter, no modelo, no modo espiritual, e quando ele derrubou o templo, ele acabou com a lei naquilo que poderia ser visível. Então nós precisamos separar a lei da graça. Tem que haver uma separação, abençoados. Não é possível continuar agindo como se nada tivesse acontecido. Eu participei muitos anos, né? Sempre falo aqui de religião, e eu vivia assim, pregava e falava como se nada tivesse acontecido, como se Cristo até falava, né? Jesus morreu, ressuscitou, mas as coisas que eu ensinava, as coisas que eu falava, parece que não tinha nada acontecido, apresentava pecado para a igreja, ministrava a Santa Ceia e queria batismo nas águas, arrependimento, você é um pecador, como se Deus não tivesse passado pela cruz. É necessário, abençoado, separar uma coisa da outra. O próprio Jesus de Nazaré, veja bem, Jesus de Nazaré, ele falou sobre essa separação. Ele deixou bem claro que havia necessidade de se separar a lei da graça. Olha aqui, João, o livro histórico de João, no capítulo 1, no verso conhecido, no verso 17. João, capítulo 1, no verso 17, olha o que disse Jesus. Porque a lei foi dada por Moisés. Deus usou Moisés, aquele período, porque a lei foi um período de alguns anos, não é isso? Foi dada através de Moisés. Ponto e vírgula. Aí vem a graça e a verdade, um outro período diferente da lei de Moisés, vieram por Jesus Cristo. 2 períodos abençoados, 2 épocas distintas, 2 épocas diferentes. A lei por meio de Moisés, fica bem claro. A graça e a verdade por Cristo Jesus ali na cruz. Bem diferente. Existe aí essa separação aí. E veja bem, o trabalho do apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, esse que nós lemos aqui no começo, que foi confiado a ele, o evangelho da incircuncisão, o trabalho do apóstolo Paulo era esse, fazer o povo separar a lei da graça. Esse que é o trabalho dele. Ele ensinava o povo a se afastar da lei de Moisés. Atos capítulo 21, verso 21, veja do que ele foi acusado. Atos 21, 21. E já acerca de ti, falando de Paulo aqui, foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartar-se de Moisés, dizendo, olha o que Paulo ensinava, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, falar para um judeu que não deve circuncidar o filho, nem andar segundo os costumes da lei. Era isso que o apóstolo Paulo ensinava. Ensinava o povo a separar a lei, deixar de praticar, essa é a verdade, deixar de praticar os mandamentos, as ordenanças que foram dadas por Deus através de Moisés. Nós lemos aqui João capítulo 1, verso 17, que a lei foi dada por Moisés. E Paulo ensinava o povo a se afastar, separar. Deixa a lei para lá e nós vivemos para cá que somos da graça. 613 ordenanças que teve fim ali na cruz. É isso que o apóstolo Paulo fala aqui. Paulo, ele foi o apóstolo da graça, o apóstolo dos gentios, por isso que ele recebeu de Deus, foi confiada a ele essa tarefa de explicar, separa, deixa a lei para lá e fique com a graça. 1 Timóteo 1,7, ele diz que foi constituído por Deus, apóstolo, doutor e mestre dos gentios.
Ele que recebeu o Espírito da verdade e nos conduzir em toda a verdade. O apóstolo Paulo sempre ensinou, ele sempre ensinou a separar a lei da graça. Lá em 2 Coríntios, vamos ler aqui esse verso, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, esse era o trabalho dele, por isso que ele foi acusado, foi chamado, recebeu alguns títulos lá, de outros lá, quiseram até matar ele, fizeram jejum para matar o apóstolo Paulo. Por quê? Por causa disso aqui, ó. 2 Coríntios 5, 17, ele fala assim: assim que, se alguém está em Cristo, se você nasceu depois da cruz, se você é uma pessoa que já passou, já está no período da graça, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Novo, mudou, agora as coisas estão novas. E as coisas velhas? Olha, coisa nova e coisa velha já passaram. Eis que tudo, não foi só uma parte da lei que acabou. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. O Evangelho, ele separa aqui, ó, o velho pacto do novo pacto. Tudo se fez novo. Na cruz, tudo se fez novo por Cristo. Houve uma separação. As coisas da lei se tornaram coisas velhas. Ficaram para trás. Até Jesus de Nazaré, eles ficaram para trás. Escrevendo a Roma, vamos aqui acelerar aqui, ó. Roma, no capítulo 7, volte aqui a Romanos, capítulo 7, no verso 4. Olha o que ele diz aqui, ó. 7, 4 diz assim: assim, meus irmãos, ainda falando aqui a respeito do apóstolo Paulo, separando a lei da graça. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Nós estamos mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. É aquela pergunta que nós sempre fazemos: como se chamou o corpo de Cristo? Jesus de Nazaré. Então, Paulo diz que nós estamos mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Para quê? Para que sejais de outro. Olha uma separação, houve uma separação. De outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de darmos fruto para Deus. O apóstolo Paulo ensina que Jesus de Nazaré também faz parte dessa separação. Devemos deixar Jesus de Nazaré. Se não houver essa separação, não se pode dar frutos para Deus. Porque ele deixa bem claro: mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, Jesus de Nazaré, para dar frutos para Deus, sendo do ressuscitado. Se não houver essa separação, se você não separar Jesus de Nazaré, que faz parte da lei, e ficar com Cristo ressuscitado, olha, você pode passar toda a sua vida ali, ó, suando, ralando, fazendo jejum, subindo escadaria lá de joelho, dando chicotada nas costas, que não vai dar fruto para Deus. Por quê? Nós pertencemos àquele que ressuscitou. Tem que haver essa separação, abençoados. Você não pode misturar, porque a religião é assim. Uma certa vez, eu estava conversando com a abençoada e falando, explicando, e ela ficou meio perturbada e virou para mim e falou: olha, é Jesus, tudo é Jesus, Jesus que interessa. Mas qual Jesus? Ela estava se referindo ao de Nazaré. Não separa Jesus de Nazaré do Cristo ressuscitado. Ele fez o que tinha que fazer e na cruz ele morreu, ressuscitou, e quando voltou, é o Cristo sobre todas as coisas. Não se pode dar fruto para Deus e também não se pode prosseguir à perfeição. Existe uma necessidade. Em Hebreus capítulo 6, verso 1, olha o que diz o apóstolo Paulo: se você ficar em Jesus de Nazaré, veja o que acontece. Hebreus capítulo 6, verso 1, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo, na separação que ele faz. Pelo que? Deixando, olha, é para deixar ou é para fazer? Ele deixa bem claro aqui, ó, deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo, que era batismo nas águas, nós vamos ler aqui abaixo, não é isso? Prossigamos até onde? Até a perfeição. Prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Deixar separar de Jesus de Nazaré e suas práticas da lei de Moisés. Tem que deixar. Aquele povo, eles esperavam a perfeição que era derrubada do templo e o final de vez da lei de Moisés. Jesus de Nazaré, abençoado, veja bem, ele veio ser servo da circuncisão. Ele não veio, como eu ensinava lá na religião, ele veio ser o nosso modelo, não. Porque ele fez, eu tenho que fazer também. Romanos capítulo 15, verso 8, diz que ele veio ser servo da circuncisão.
aquele povo, eles estavam caminhando para a perfeição. E o apóstolo Paulo falava, tem que deixar as obras de Jesus de Nazaré, que ele já morreu, já ressuscitou, e vamos esperar aqui que o templo vai ser derrubado e vamos passar para o pacto da perfeição, que é a graça de Deus. Nós, abençoados, já estamos no pacto da perfeição. Você não pode voltar a Jesus de Nazaré. As práticas da lei, que diz lá no verso 2, que diz aqui, e da doutrina do batismo, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Essas coisas ficaram para trás, têm que ser deixadas, abençoados. Nós já estamos em outro período. Esse período de batismo, de santa ceia, de dízimo, de jejum, esse período ficou para trás. É antes da cruz. Separar da lei, separar de Jesus de Nazaré e se reconciliar aqui, na sua mente, se reconciliar com o ressuscitado, com o Espírito, com o pacto da graça. É 2 Coríntios 5,19, o apóstolo Paulo escreve, diz que Deus mesmo, o próprio Deus, o Espírito, Deus, o Espírito, estava ali na cruz em Cristo, reconciliando, trazendo de volta, aqueles que estavam lá no período anterior, lá na lei, reconciliou todos os filhos foram reconciliados com ele ali na cruz. Você não está no período que estava afastado, porque o pacto da lei mantinha os filhos afastados de Deus. O Espírito de Deus não habitava em ninguém naquele período. Agora, no período da graça, o apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta a Coríntios, capítulo 3, verso 16, diz que Deus habita, nós somos moradia. Ou não sabeis vós que o Espírito de Deus habita em você? Mas isso é nesse período. Se você se meter lá no período passado, lá na lei, você vai pensar que não, vai buscar Deus, culto da busca do Espírito. O que você vai buscar, abençoado? Nós estamos num período que o próprio Deus já habita aqui no nosso espírito. Para isso é necessário você separar. Separa a lei, esquece a lei. Manda a lei embora e fique com a graça na sua mente. Toda a dificuldade da religião, hoje em dia, no ano de 2023, toda a dificuldade da religião é porque ensinam um evangelho misturado, tudo misturado, uma confusão só. Lei misturada com a graça. Romanos capítulo 11, verso 6, diz que de outra maneira, se houver mistura, se não houver separação, se não separar a lei por um lado e a graça por outro, se você não viver de acordo, só de acordo com a graça não é graça, não serve, não vai funcionar. E olha como é que funciona a religião. Como que funciona a religião? Ensinam que Cristo ressuscitou. Por isso eu também ensinava, eu também pregava assim, não? Porque Cristo morreu, porque Cristo no terceiro dia ressuscitou, mas precisa se praticar as ordenanças da lei de Jesus de Nazaré. Eu ensinava dessa maneira, apresentar crianças, esse eu apresentei os meus 2 filhos lá na religião, batismo nas águas, participei muitas das vezes, Páscoa judaica, que as igrejas hoje chamam de Santa Ceia, que não é Santa Ceia, na Bíblia não fala nada de Santa Ceia, é a Páscoa judaica, jejum, que fazia parte lá do período passado da lei de Moisés, imposição de mãos e muitas outras coisas que estavam naquele período que tem que ser deixado, tem que deixar para trás, tem que esquecer. Nós estamos numa época de melhores promessas, superiores promessas, que é o período da graça de Deus. É nesse período que nós estamos. Esquece a lei de Moisés, não vai te trazer benefício nenhuma. Uma mistura da lei de Moisés com a graça de Deus não serve. O Evangelho ensina que tem que separar. A religião, olha, eu era um dos melhores misturadores que eu conheci, misturava tudo, fazia uma salada danada da lei com a graça, excluía muita gente por mau comportamento. Olha, que vergonha, isso é uma vergonha. Excluir um filho de Deus porque ele teve um mau comportamento. Isso fazia parte daquele período lá. Nós estamos no período que o próprio Deus, já falamos aqui, ele não leva em consideração o que você faz de errado. Você planta, você colhe, é isso, mas você já está reconciliado com Deus. O Evangelho ensina que tem que separar a lei da graça. Não se pode misturar. Não pode, abençoado, não pode misturar. Escrevendo aos Gálatas, vamos ler aqui, Gálatas, capítulo 5,
Gálatas capítulo 5, olha que coisa tremenda diz aqui o apóstolo Paulo, no versículo 1, vamos ler aqui, ó, o Evangelho explica as consequências de não separar a lei da graça, porque isso traz uma consequência na sua vida, se você não separar, se você viver da mistura. 5, versículo 1 diz assim, ó, estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E essa liberdade só existe no pacto da graça, não é isso? E não torneis a manter-vos debaixo do jugo da servidão, lá do período da lei de Moisés, daquelas práticas. Verso 2, eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo, o ressuscitado, de nada vos aproveitará. Nada vai te aproveitar. E o verso 3, e de novo o protesto a todo homem que se deixar circuncidar está obrigado a guardar toda a lei. E o verso 4, separados estáis de Cristo. Olha, abençoado, quem mistura, quem faz mistura, está separado de Cristo, porque Cristo, o Espírito, não estava naquele pacto, não estava naquele período. O Espírito está aqui, no pacto da graça. Vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Se você procura se justificar pela lei de Moisés por aquele período, você não está bem aí com a graça. O Evangelho explica essas consequências. Então entenda, abençoados, não separar a lei da graça, os benefícios da morte de Cristo na sua vida não são aproveitados. De nada te aproveita. O que te aproveita você foi abençoado com todas as bênçãos e você está se metendo com a lei de Moisés. Você vai procurar bênçãos, não é isso? Contei aqui uma vez, eu estava na porta da minha casa, aí passou um carro lá de som anunciando um culto aí num lugar chamado igreja, e o alto-falante falava, venha buscar a sua bênção, Deus tem uma bênção para você. Mas esse abençoado está no pacto passado, está no período passado. Cristo para ele não aproveitou de nada, porque o Evangelho diz que Deus já te abençoou. Não é que vai te abençoar, não. Ele já te abençoou com todas as bênçãos. Como é que eu agora vou falar para você, Deus vai te dar uma bênção? Se o próprio Evangelho diz que na cruz Cristo já te abençoou com todas as bênçãos. Então, se você se mexe lá com o Evangelho da circuncisão, lá com o período passado, Cristo, no seu entendimento, no seu conhecimento, não vai te aproveitar de nada. O evangelho pregado pela religião é contrário, abençoado, contrário à graça ensinada pelo apóstolo Paulo. Está na contramão. A lei de Moisés anda para o lado, a graça anda para o outro. A religião não separou da lei de Moisés. Qualquer lugar, toda religião pratica a lei de Moisés. Eu não sei de onde você pertencia, eu não sei de onde você veio, mas uma coisa é certa. Praticava a lei de Moisés lá onde você estava. Porque toda religião, todas sem exceção, todas participaram, todos têm lá um pezinho lá na lei de Moisés. Algumas, né? Até o corpo quase todo, até quase o pescoço. Todas as religiões procuram religar o homem a Deus, usando as obras lá da lei de Moisés. Quando eu estava aqui na religião chamada evangélica, o meu trabalho lá era de todos, não é isso? Era trazer almas, ganhar almas para Jesus, fazer com que aquela pessoa se reconciliasse. Olha, vamos a Colossenses capítulo 1, veja o que diz aqui, capítulo 1, no verso 20, para você que quer ganhar almas para Jesus, que quer reconciliar as pessoas, capítulo 1, verso 20 diz assim, e que, havendo por ele, Cristo, feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliar-se, veja bem, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Já está tudo reconciliado, abençoado. Nós estamos no pacto onde tudo já foi reconciliado. Agora, você se mete com a lei de Moisés, você vai ver tudo separado de Deus. Você vai ver teu irmão, teu vizinho precisando de Deus. Você vai ver a sua esposa. Olha, você está precisando de aceitar Jesus. Olha, porque a sua mente está lá na lei de Moisés. Você precisa passar a sua mente aqui para a graça de Deus. Tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Tudo foi reconciliado. Na cruz, Deus nos separou da religião. Essa que é a verdade. Na cruz, Deus nos separou da religião e nos reconciliou com Ele mesmo. Acabou, você abençoado, não precisa, nós não precisamos
da religião. Olha, existem muitas pessoas que não, você precisa procurar uma religião para se encontrar com Deus, para se ligar a Deus. Não precisa, abençoados, porque a religião vai te trazer a lei de Moisés, querer te reconciliar com Deus, e você já está reconciliado com Deus. Você não precisa de Moisés, você não precisa de ninguém, porque o próprio Deus, o próprio Cristo, você não precisa que um homem, um pastor, coloque a mão dele sobre a sua cabeça para que você receba o Espírito de Deus. Isso é uma grande mentira, abençoada, porque o próprio Deus já te reconciliou com ele mesmo quando morreu ali na cruz. Você já está reconciliado. Agora, a sua mente está lá naquela lei de Moisés. Você não separou na sua mente, no seu conhecimento, a lei da graça, aí você pensa que tem pecado, você pensa que pode perder a salvação, você pensa que precisa dar um dízimo, dar um dinheiro lá no lugar chamado igreja para que Deus vai te abençoar, você pensa que tem que apresentar o seu filho lá na igreja para que Deus possa conhecê-lo. Por quê? São práticas lá do pacto passado que ficaram para trás. Não vai servir de nada, abençoado, porque Deus já reconciliou todas as coisas quando ele acabou com a lei de Moisés ali na cruz e quando ele mesmo ali derrubou o templo onde eram oferecidos sacrifícios. Existe uma ideia que tem que dar o dízimo, né? O dízimo é uma coisa poderosa. Você pode conversar com o pastor sobre qualquer coisa. Se falar do dízimo, ele fica nervoso. Mas a ordem lá na lei era levar o dízimo lá no templo, lá num lugar determinado, lá trazer todos os dias na casa do tesouro. A casa do tesouro era um lugar que ficava dentro lá do templo. E Deus derrubou tudo. Como é que você vai entregar um dízimo aí num lugar que não existe? E fazia parte da lei, abençoado. Acabou. Muda aí a sua ideia, saia da lei, separe a lei da sua vida. Não, olha, nós não somos servos, somos filhos. Olha só, Gálatas capítulo 4, no verso 1, vamos ler aqui, ó. Já estamos aqui chegando aqui no final. Gálatas capítulo 4, verso 1 diz assim, ó, digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, herdeiro é o filho de Deus, não é isso? O filho é sempre herdeiro. Em nada difere do servo. O herdeiro que pensa igual menino é igual o servo, ainda que seja senhor de tudo. Verso 2, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado do Pai. Verso 3, assim também nós passamos por esse processo, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo do primeiro julgamento do mundo. Por quê? Não separamos a lei da graça, não tiramos a lei para ficar com a graça, mas vindo a plenitude dos tempos, e já veio, não é isso? Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, abençoado, olha, filho não é o judeu, filho não é o gentio, filho é o Espírito. Nós somos filhos, não é isso? Deus enviou aos nossos corações, à nossa mente, ao nosso espírito, o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Abba, Pai. E diz mais no verso 7, assim que já não és mais servo, você não é servo, você é filho. Filho, diz aqui o Evangelho, você não é servo. Servo era aquele período lá naquele tempo passado, naquela época lá da lei de Moisés, que eram servos, agora nós somos filhos. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Não somos servos, abençoado. Estamos separados da lei de Moisés. Não chame ninguém de servo e não deixe que ninguém te chame também de servo. Estamos separados desse período e das suas ordenanças. Agora, se você não separa da lei de Moisés, você vai viver como servo. Por que nós vemos aí pessoas aí se humilhando? Eu tive um amigo meu que ele pensava que era servo, ele foi para o monte, né, orar lá com os irmãos lá de madrugada e comeu até capim para dizer que era servo de Deus. Nós não somos servos, abençoados, nós somos filhos, porque o servo, a religião de um modo geral, ela vive uma vida de pedinte. Só petição o tempo todo. Senhor, me abençoe.
Tem misericórdia de mim, Senhor. As orações que são feitas na religião, não é isso? Salva a minha vida, perdoa os meus pecados. As orações, a reunião de orações que eu participava, onde eu congregava, toda terça-feira, era 1 hora, 1 hora e meia de oração, era só nesse ritmo aí. Senhor, tenha misericórdia, Senhor, venha sobre a minha vida, o Espírito de Deus já estava. Mas como não se separa da lei de Moisés, você pensa que Deus ainda vai vir, pensa que Deus vai te abençoar, quer que Deus tenha misericórdia de você, quer que Deus salve a sua vida. Por quê? Porque você está na lei de Moisés. Separa, tira isso da sua cabeça, abençoado. Nós estamos num pacto melhor. Olha que Romanos capítulo 8, vamos aqui a Romanos capítulo 8, olha o que diz aqui o Evangelho. 8, 17, diz assim, ó, não, é 5,17. Romanos 5, verso 17, que diz assim: porque se pela ofensa de um só, falando aqui de Adão, a morte reinou por esse, muito mais, o que diz aí? A morte reinou lá na lei, né? Por causa da desobediência lá de Adão, muito mais, os que recebem a abundância da graça, ou seja, o conhecimento da graça, aquele que se deixa a lei de Moisés de lado, que bota a sua mente na graça de Deus, recebe a abundância da graça e o dom da justiça, porque na lei de Moisés não tinha justiça, era olho por olho, dente por dente, a justiça está aqui na graça de Deus, reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Veja bem, abençoados, todo filho é um herdeiro, todo filho, somos filhos e herdeiros de Deus, mas é necessário que você tenha esse conhecimento. É necessário que você largue de vez, deixe para lá a lei de Moisés. Deixe a lei de Moisés para lá. Esqueça isso. Porque senão você vai viver uma vida de servo, uma vida de escravo, pedindo ao Pai o que já é seu, o que Ele já te deu. Isso que é pior, né? Não é que seja somente seu, é que Ele já te deu. Porque a herança, essa que já nos foi dada, já foi consumada. Já não é mais herança, já é uma realidade. Cristo já morreu, Cristo já ressuscitou e nós já tomamos posse dessa herança. Já não temos mais pecado, já fomos abençoados com todas as bênçãos. O nosso nome está escrito lá no livro da vida e de lá ninguém mais pode tirar, porque a herança já foi dada, já foi consumada. Tudo foi consumado. Ó. Hebreus capítulo 9, a prova está aqui. Ó. Hebreus. Olha, por que tudo já foi consumado? Hebreus 9, que a herança já nos foi dada. Hebreus capítulo 9, verso 15. Deixa aqui o verso 15 que diz assim, está aqui, ó. E por isso é mediador de um novo testamento, falando aqui de Jesus de Nazaré, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, que era a lei de Moisés, os chamados recebam a promessa da herança eterna. E o verso 16, preste bem atenção aqui no verso 16, porque onde há testamento, esse era um testamento, havia uma promessa, testamento é uma promessa a ser cumprida, necessário é que intervenha a morte do testador. Agora a pergunta é, ele já morreu ou ainda está vivo? Cristo não já morreu? Então o testamento já está valendo, o testamento já está válido, já foi te dado, você já recebeu as promessas, abençoado. Já estão na sua vida, você não tem que pagar um preço aí, não, eu tenho que pagar o preço, né, para que Deus me abençoe. Não, Ele já te abençoou com todas as bênçãos, eu tenho que fazer alguma coisa para perdoar os meus pecados. Também não, Ele já perdoou os seus pecados, os vossos pecados não me lembrarei jamais, quando Ele me passou lá pela cruz. Mas para isso, abençoado, você tem que se separar, larga essa maldição que é a lei de Moisés, um pacto de maldição e morte. Se você ficar lá, você vai sempre se ver pecador. Não adianta, não é porque eu bebo todas, porque eu tenho 10 mulheres aí na rua, não posso ver o homem, e quando mentira, abençoado, o que você está precisando é um pouquinho de vergonha, não é isso? Entender a sua posição em Cristo Jesus, um pouquinho de conhecimento aqui, saber a sua condição. Nós somos muito acusados, frequentemente, nessa semana mesmo, um parente bem próximo a mim me acusou da seguinte forma: então quer dizer
quer dizer, porque está em graça, posso fazer o que eu quiser. Deixa eu te deixar uma coisa bem clara. Olha, nós procuramos nos comportar bem. Essa que é a verdade. Todo mundo que recebeu esse dom da justiça, que conhece aqui o Evangelho da Graça, nós nos procuramos nos comportar bem, não na intenção de ser filho de Deus, não na intenção de ser abençoado, não que na intenção de Deus nos perdoar. Não é isso. Nós procuramos nos comportar bem porque nós já somos filhos, porque nós já fomos perdoados, porque nós já somos abençoados. Por isso que nós procuramos nos comportar bem. Não para sermos, mas porque nós já somos. Essa que é a verdade. Romanos capítulo 5, verso 17. Às vezes caímos, escorregamos ali por causa das debilidades dessa carne. Mas o que nós plantamos, nós colhemos. Mas nunca vamos deixar de ser filhos. Sempre seremos filhos. Romanos 5, 17. Já lemos, né? Romanos 8, 17. Olha, o nosso último verso. 8, 17 diz assim: e se nós somos filhos, eu recebo que você que está me ouvindo seja um filho. Não é isso? Seja um filho. Somos logo herdeiros. Você é um herdeiro, também herdeiro de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Tudo já foi consumado. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta aqui, ele ainda esperava a consumação lá, a volta de Cristo, a derrubada do templo, mas tudo já foi consumado. Já somos herdeiros, a herança já está imputada no nosso espírito. O reino é espiritual, está aqui em nosso espírito. Abençoados, o conhecimento da graça nos dá uma vida de filhos, mas é necessário que você esqueça a lei de Moisés, para que viva de acordo aqui, na sua mente, não é isso? A religião espera ver ruas de ouro. Ruas de ouro é aqui, na mente, uma vida de filho, tranquilo, sabendo que nada vai te separar do amor do teu Pai. Abençoados, recebo que você tenha entendido, que você compreenda a necessidade de você se afastar dessa maldição chamada lei de Moisés e viva de acordo com o que diz o Evangelho da Graça, onde tudo já foi consumado e que o próprio Deus habita no teu espírito e o que Ele tinha que fazer por você, Ele já fez. Já está tudo prontinho. E o dia que você largar esse corpo aqui, direto para o nosso Pai, porque isso também está incluído nesse pacote, a salvação eterna está incluída nesse pacote. Você saindo daqui, direto para o nosso Papai. Semana passada, um amigo nosso aqui, nos deixou e voltou para o nosso Pai. Nós estamos explicando aí para os familiares, eles dizem, não, como é que é isso? Mas meu pai bebia todos, não sei o que ele fazia, eu não sei. Eu sei que Cristo fez por ele e garantiu que o dia que saindo desse corpo tem que voltar. Tem que voltar, não é uma opção, é um decreto de Deus. Tem que voltar. Assim seremos como nós. Mas para isso é necessário que você largue esse entendimento, essa coisa aí de lei de Moisés. Abençoados com todas as bênçãos, melhor domingo, receba que tudo está bem na tua vida, receba uma semana bem tranquila, não é isso? Que se manifeste na sua vida o que você tem confessado, não é isso? Que é a cura, o trabalho, a prosperidade, e que tudo já te foi dado. E se não acontecer, abençoado, Deus está cuidando de você. Você não está largado aí por acaso não. Você faz parte de um pacto onde o próprio Deus tem cuidado de nós. Abençoados com todas as bênçãos.